Sejam bem-vindos ao episódio 6. Alguém vai virar boeira hoje? Isso foi uma indireta. Você foi eliminado, porque o único comentário do vídeo anterior foi pra você ser eliminado. Ah, tá bom. As equipes antigas voltam. A gente era time errado. E dá notícias meus amigos. Então se vira com a nova notícia de vocês. Classe do tesouro. Cada time precisa encontrar esses 50 aqui. E eu perguntei que você é do Burger King. Mas não tem Burger King aqui. Criei um. Ah, deixa essa merda. Cala a boca. Sou especialista em fazer com Burger King. Ai, mas esse burger não é do Burger King. Agora é. Ah, mas vocês perderam. Maçaneta. Cara, com quem você tá falando? Com a maçaneta? Ah,